Depois do altar. Acabou o culto agora e o quadro Depois do Altar vai ao ar para você. No Depois do Altar de hoje, eu quero começar dizendo o seguinte. Em primeiro lugar, parabéns pela explanação. Ah, Reinaldo, parabéns. Por que você começa com parabéns? Gente, tem pesquisa, tem estudo, tem investimento de tempo, tem agenda. Com vocês, Pastor Richard. Gente, é um maior prazer estar aqui mais uma vez, não é a primeira, né? Senti falta do Nilson, mas é muito bom estar com vocês. Deus é bom, a atmosfera aqui sempre é... Vocês são muito sensíveis à palavra e Deus sempre traz algo novo. Aprendi muito mais uma vez aqui com vocês. Aprendeu muito. Gente, vocês não têm noção do que ele entregou aqui hoje. Tá? Vocês não têm noção do que ele entregou aqui hoje. Aprendeu muito com a gente. E aí eu falei dos parabéns, porque além de tudo isso que eu falei, o estudo, o preparo, investimento de tempo, de qualidade, tem o fator emocional, tem o fator familiar. E aí no altar, e a gente está depois do altar, eu vou entrar num assunto que ele tocou lá no altar, para a gente falar aqui agora. Ele deixou a filha passando mal em casa, orou antes de decidir se viria ou não, e veio. Será que você viria? Será que eu deixaria meu filho passando mal, com febre? Aí eu tenho a pergunta que não quer calar. Até onde? Não está no altar mais não, tá? Até a página 2, até a página 2 no altar, você falou, eu deixei minha filha vir. Mas e o ser humano, Richard? Como é que está aí? Então, essa linha é tênue, né? Porque ao mesmo tempo ela pode ser interpretada como um desleixo ou confiança em Deus. Há casos e casos. Sim. A verdade é que no momento que você vê sua filha ali, que foi o que eu vi, eu fui lá, orei, me emocionei, mas tem um contexto. E aí, nesse contexto, eu entendi em Deus que era para eu vir. Que contexto é esse? Tem gente lá no local, né, com a minha família, ela estava abaixando a febre, mas eu, sendo sincero, nós todos somos humanos. Então, nesse momento, a gente precisa, de fato, ter confiança em Deus. Se você não confiar de que Deus está guardando, você pode, de fato, recuar. E eu quero até dizer isso, está tudo bem, não está tudo bem. Quando alguém, em algum momento, não cumpre essa agenda para poder ficar com a sua família. Isso é importante dizer. Não é regra você ter que cumprir a agenda, a regra é você ficar com a sua família. Mas o meu contexto permitia tranquilamente eu estar aqui, já mandaram mensagem, minha filha está bem, mas esse momento é importante sim, você pensar e entender que está tudo bem também, não está tudo bem, ligar e falar, olha, não dá para eu ir. Acho que é muito sobre isso. Lá no altar, você olha a figura do pastor pregando e você imagina o incrível super-homem. Só que é um ser humano, igual a você, igual a mim, e aqui a gente está abordando isso. Tá? Uma outra coisa que eu quero trazer também você falou sobre bagagem. Bagagem. Entregar na cruz o que está te pesando. Aquilo que foi ministrado, aquilo que a sua família trouxe como hereditariedade, joga aquilo para Deus, larga lá na cruz. Aí agora eu quero te colocar na sinuca. Qual foi a última bagagem que você, de fato, entregou para Deus e colocou lá na cruz? Olha, a última mesmo, de muitas já que eu já coloquei, foi na última quarta-feira. Agora, antes do retiro, né? Tanto daqui quanto lá da igreja. Eu fui para o hospital com uma expectativa muito legal dos meus exames. Para quem não sabe, né, eu sou transplantado de rim há 22 anos, mas ao chegar lá os exames não estavam tão bons. E é nesse momento em que você sofre um revés, né? Porque a expectativa ela é a mãe da frustração. Então, nesse momento, eu me abati um pouco. Saí dali com algumas coisas que eu falei ali no altar, que é o medo do futuro, a ansiedade do que vai acontecer. Eu vou refazer meus exames agora em um mês. E é nesse momento, mais uma vez, dentro do carro ali, indo para casa, que eu decidi colocar na cruz esse meu medo, essas minhas expectativas. E olha, Reinaldo, de fato funciona. Porque a partir desse momento, eu entendi que eu ali
deixei minha ansiedade e troquei pela paz. Deixei meu medo e recebi coragem. Essa troca que acontece ali é fundamental. Se a gente não fizer isso, a gente vai carregar bagagem. Talvez eu não estaria aqui pensando naquilo que ainda vai acontecer, que isso é ansiedade. O que vai acontecer? Está nas mãos de Deus. É muito sobre isso. É até diferente a gente trabalhar esse assunto aqui, porque não é aquele assunto que a gente está tratando de o culto foi bom, o culto foi maravilhoso. Sim, aconteceu tudo isso no culto. Mas eu fiquei tão impactado, de verdade, quando você falou da sua filha, quando você agora fala da sua saúde, que humaniza o negócio. Eu acho que hoje a valorização do que a gente tem que passar na internet e mostrar para todo mundo é a nossa vulnerabilidade. Porque está tão engessado isso de que quem está do outro lado da tela é um super-homem, é um agente superpoderoso da qualquer KGB dessas da vida, que na verdade não é isso. A gente vence todo dia nossas dificuldades e as adversidades para fazer o ID. O pastor Romão esteve aqui ontem. Romão é fera. Seu amigo. É. E ele trouxe também essa atmosfera do agir de Deus e do agir de Deus na nossa humanidade com dificuldade, não com mágica. A gente tem que sair da ideia da mágica. É isso aí. Deus vai trabalhar dentro da nossa limitação, porque Ele é Deus, a gente não. E aí dentro da nossa limitação, o que você pode deixar que você não falou no altar, você vai falar aqui depois do altar? O que você não falou lá que você gostaria de falar aqui, para que as pessoas possam entender qual é a nossa limitação e o Deus que nós servimos ilimitado? Então, quando você deixa na cruz, há sempre uma sensação de que a partir desse momento, Deus vai fazer o que você quer, e não é sobre isso. Eu posso chegar em casa agora e minha filha está no hospital. Então isso significa que ela, de que eu fiz errado? Não. Deixar na cruz é deixar na mão de Deus. E aí, a partir desse momento, entender que nós não temos controle. Nós temos direção. Qual é a direção? Deus está cuidando, é a promessa. Então, deixar na cruz não significa que Ele vai fazer aquilo que eu almejo, mas Ele vai fazer o melhor para mim. E eu quero dar um exemplo. Para quem não sabe, minha esposa quebrou o pé algum tempo atrás agora. E quando ela quebra o pé, nós oramos para ela ser curada. Nós fizemos oração no encontro de jovens, nós fizemos oração na igreja e ela fez uma coisa incrível. Ela estava de tala, ela arrancou a tala lá na igreja. Ato de fé, né? Ato de fé. E qual era a expectativa? Ela vai andar. Então você acabou de sair do Descende, você vê isso e muita gente fala assim, poxa, por que eu não vejo mais os milagres? Porque às vezes a gente está faltando isso, a fé, de orar. Mas, Reinaldo, ela não andou. Na verdade, quando ela botou o pé, ela sentiu muita dor, porque não era nem para ela ter tirado a tala, se nós formos olharmos humanamente. Aí a pergunta que me fizeram foi essa. Como é que fica? Minha filha perguntou isso. Pai, como é que é isso? Se nós oramos, ela não fica curada. E aí, a resposta para mim é muito clara. Fidelidade. Fé é orar para que ela seja curada. Fidelidade é continuar acreditando, mesmo que Deus não faça. Porque o que Deus tem para ela é muito melhor do que a cura naquele momento. Que, ao meu ver, é processo que ela precisa passar para entender que ela precisa ser cuidada, coisa que ela faz com todo mundo, mas ela tem dificuldade de ser cuidada. Então, deixar na cruz não envolve Deus fazer as minhas vontades, mas é deixar que Ele faça as vontades dEle na minha vida. Eu acho que a gente precisa caminhar nessa direção. Para terminar, a gente pode olhar para Ezequias e falar que o que Deus quer entregar para a gente já está liberado e a gente que precisa se posicionar? Perfeito. O que Deus já conquistou na cruz, não tem nem lógica pedir. Porque, olha o que a Bíblia diz. Eis que vos darei autoridade sobre os demônios, sobre pisar serpentes. Já deu autoridade. Falta nós exercermos. O que é autoridade? Quando um policial coloca sua farda, autoridade. O que é poder? É a arma. A autoridade é quando o policial chega. O cristão chega, ele está revestido da autoridade.
O que é o poder? É a arma, é a oração. Então, quando há algum tipo de resistência àquela autoridade que o policial faz, ele saca a arma, que dá a ele poder. O cristão tem essas duas coisas, autoridade e poder. Só que o cristão não usa isso. Então ele fica se vitimizando. Ó vida, ó azar, ó chuva, ó sol. Então não há nem lógica de pedir aquilo que Deus já deu. E os homens da Bíblia faziam muito isso. Foi ou não foi? Quando Moisés começa a dizer para o Senhor, Senhor, o Senhor vai acabar com o povo, não faça isso. O que vão dizer as nações? Ele está argumentando com Deus, porque ele sabe que Deus ouve ele. Então ele tem um relacionamento com Deus. E nós precisamos caminhar nessa direção. E entendendo isso, de que coisas já foram dadas, nós só precisamos tomar posse. Inclusive a graça. A Bíblia diz que a graça foi dada, mas nós precisamos nos apropriar dela. Tomar posse da graça. É o que nós podemos falar agora depois do culto. Quem não deixou ali na cruz, perdeu uma oportunidade. E foi grande a oportunidade. Então não tem a ver hoje com o que Deus, mas a falta de posicionamento, porque a falta de posicionamento já é um posicionamento, porque não tem neutralidade. Então se está à disposição e a pessoa não se posiciona, essa falta de posicionamento é um posicionamento, o diabo pode entrar nessa brecha. Então já está disponível, nós precisamos acessar aquilo que é disponível. Isso é um pouquinho só do que aconteceu aqui hoje. Isso aqui é o depois do altar. E a gente vai ficar por aqui, porque tem muita coisa para a gente fazer aqui hoje. Prepare-se para o ano que vem. Retiro 2027. Vai ter, produção? Retiro 2027. Se prepare. E aí você vai ouvir essas pérolas, essas coisas que são reveladas, instruídas por Deus, para trazer para o seu povo. Pastor Richard, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Nós oramos para que você corra daqui para sua casa, no sentido de correr não de medo, mas corra no sentido de chegar em casa e estar tudo bem com sua família. Vai estar tudo bem. É a nossa oração. Vai sim. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Valeu, gente. Amo Valeu, vocês. gente. Amo vocês.